Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. E na aula de hoje vamos continuar falando a respeito das parábolas contadas por Jesus e registradas por Lucas. E na aula de hoje vamos falar a respeito da parábola do amigo que incomoda ou do amigo importuno. Esse texto está registrado lá no capítulo 11 de Lucas, entre os versículos 5 e 13. Eu quero iniciar então lendo esse texto, lendo aquilo que a palavra de Deus diz acerca desta parábola. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, a porta já está fechada, eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que ele não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Por isso eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. E qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Pois bem, meu irmão, minha irmã, eu quero dividir essa parábola em 2 partes. Entre os versículos 5 e 8, Jesus ele vai falar a respeito da parábola. Porém, a partir do versículo 9 até o versículo 13, Jesus então expõe aquilo que seria a explicação dessa parábola. E aqui, algumas questões precisam ser tratadas num primeiro momento. E a primeira delas é que essa parábola ela está dentro de um contexto no capítulo 11. E o capítulo 11 se inicia com Jesus falando a respeito da oração e falando a respeito da oração do Pai Nosso. E quando lemos aqui no versículo 5, que o texto diz: disse-lhes também, isso significa que esse texto ele vem numa sequência. E Jesus então, após falar a respeito da oração do Pai Nosso, Jesus então conta essa parábola. E isso nos ensina já no primeiro momento que o tema central dessa parábola é a respeito da oração. E mais do que isso, Jesus, além de ensinar a respeito da oração, ele fala também sobre perseverança. Quando o texto diz que esse amigo, à meia-noite, ou seja, num horário em que todos já estariam recolhidos nas suas casas, esse amigo então vem num contexto de perseverança, de insistência, pedir ajuda ao seu amigo. E é interessante perceber que a parte da amizade, aquela movimentação que acontece na casa, ela se dá por conta da insistência, da perseverança. E é justamente sobre isso que nós vamos falar na aula da Escola Bíblica de hoje, a respeito da oração e da perseverança. E nesse contexto então da parábola, Jesus incentivando a oração, e não apenas uma oração superficial, mas uma oração perseverante. Jesus passa então a contar essa parábola. E aqui nós destacamos de imediato a figura desse amigo que recebe um outro amigo e se vê numa situação muito delicada, porque ele recebe alguém na sua casa e não tem alimento para oferecer àquela pessoa. E aqui nós estamos num contexto
de um país de cultura agropastoril, um país em que os pães eram feitos pelos próprios moradores das suas casas. Ele não tinha possibilidade, especialmente por conta da localização e do horário, de buscar comprar esses pães em outro lugar. Então, ele recorre a esse amigo. Algo para se destacar aqui também é o horário. A Bíblia vai dizer que à meia-noite, ou seja, num horário onde todos já estavam recolhidos, aquele amigo então bate à porta de uma casa. E aqui também vale destacar que as construções daquela época eram construções simples. Possivelmente, essa casa tinha 2 andares e a parte de cima era reservada para um único dormitório, onde todos os familiares estariam dormindo ali naquele lugar. E o movimento do pai levantando para atender a porta certamente despertaria todos naquele lugar. A sua esposa, os seus filhos, todos eles seriam despertados por conta daquele movimento. Isso é destacado por Jesus como ilustração para trazer a verdade de que, assim como aquele homem foi incomodado e por conta da perseverança daquele que pedia, o pedido foi atendido, da mesma forma, eu e você, ao nos dirigirmos a Deus em oração, também precisamos ser perseverantes, porque Deus é um Deus vivo, real, é um Deus que ouve e atende às nossas orações. Mas, muitas vezes, Deus também deseja entender a profundidade do nosso coração, o quanto, de fato, nós desejamos receber aquilo que pedimos. Porque aqui eu quero abrir um parênteses e pensar com você que precisamos ser sinceros também diante de Deus. Muitas das vezes nos dirigimos a Deus e pedimos algo a Ele. E como que se fosse um delivery, nós esperamos receber a resposta imediatamente. Pedimos e já queremos receber em sequência. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, Ele sabe exatamente aquilo que precisamos. E tudo aquilo que precisamos, isso recebemos. Muitas vezes não recebemos aquilo que queremos, mas sim tudo aquilo que precisamos. E é interessante que essa ilustração da necessidade também é dada por Jesus, porque Jesus vai falar a respeito de pão, a respeito de peixe, a respeito de ovo, ou seja, Jesus está falando das necessidades básicas de um ser humano. E isso precisa ficar guardado no meu e no teu coração. Jesus sempre nos dá aquilo que precisamos e nem sempre vai nos dar aquilo que queremos, porque muitas das vezes se tratam de caprichos humanos, de desejos exclusivamente do nosso coração. Eu quero nesse momento então destacar esses versículos, entre o versículo 5 e 13, porque existem aqui detalhes que vão nos ajudar a compreender com mais profundidade aquilo que Jesus está falando. E no versículo 5, Jesus começa falando a respeito desse amigo. Alguém que tem um amigo e recebe esse amigo então na sua casa, num horário inconveniente e de um modo também inconveniente. E após contar então essa parábola, no versículo 9, Jesus então começa a explicar. E o versículo 9 traz uma informação preciosa. Mais do que uma informação, ela transmite ali o coração de Deus. Eu quero ler com você mais uma vez aquilo que está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Aqui
Jesus ilustra então no versículo 9 um pouco do coração de Deus. Um Deus que é nosso Pai, um Deus que tem a mão estendida para nos ajudar, um Deus que, ao contrário do amigo ilustrado aqui, ele à meia-noite não está dormindo. O nosso Deus é um Deus que não dorme, é um Deus que não cochila, é um Deus cujos olhos estão sobre toda a terra. E Isaías vai dizer que os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra, se mostrando forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Isso nos mostra que Deus, ele de fato não dorme. Deus, ele não apenas não dorme, mas os olhos dele estão sobre nós e ele estende a sua mão para nos ajudar. E é isso que o texto vai dizer no versículo 9, que devemos pedir, devemos buscar e devemos bater a porta. Porque, por certo, ao pedirmos, seremos atendidos. Ao buscarmos, nós o encontraremos. E aqui eu me lembro do texto de Jeremias, no capítulo 29, que vai dizer que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós o encontraríamos. E também o texto vai dizer que se batêssemos a porta, ela seria aberta. Isso fala a respeito desse Deus atento à minha e à tua necessidade. E no versículo 10, Jesus continua falando a respeito do coração de Deus, porque ele vai dizer que todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta, essa porta seria aberta. É interessante perceber também que nos próximos versículos 10, 11, 12 e 13, Jesus faz esse contraponto entre o nosso Pai que está no céu e o Pai terreno. Ele vai dizer que qual dentre vós tendo um filho? E ele começa então aqui, Jesus, a estabelecer esse comparativo. E é interessante porque esse comparativo fala a respeito da maldade do coração humano e da bondade de Deus. E Jesus, ele vai dizer que nós, seres humanos, mesmo após termos o nosso coração corrompido pelo pecado, mesmo nós sendo homens e mulheres maus, mesmo assim somos capazes de fazer coisas boas aos nossos filhos. Quem dirá Deus, então, sendo bom na sua essência, sendo amor, não também nos fará coisas boas? E é interessante que esse comparativo nos traz a reflexão de que, mesmo nós, sendo maus, somos capazes de fazer coisas boas. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele sempre nos dará tudo aquilo que nós de fato necessitamos. Uma ilustração interessante que Jesus vai usar aqui é a figura do amigo. Esse amigo, ele recebe na sua casa um outro amigo e procura então uma terceira pessoa, um outro amigo, para pedir ajuda, solicitando ali os 3 pães. É interessante que, quando lemos aquilo que está escrito em João 15, nós entendemos ali Jesus dizendo que quem é amigo de Deus é aquele que obedece os mandamentos. É aquele que não apenas crê, mas também obedece. E essa figura também precisa ser levada em consideração, porque o amigo é aquele que obedece, é aquele que tem fé. E aqui eu me refiro especificamente à amizade entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. E Jesus aqui, quando fala no amigo, fala dessa relação de intimidade, de alguém que pode se aproximar do seu amigo, ainda que seja meia-noite, ainda que esse amigo esteja dormindo com a sua família. Ele não tem medo de incomodá-lo, porque há ali um laço de amizade, de intimidade. Nós, da mesma forma,
nos mostramos amigos de Deus, quando nos tornamos inimigos do mundo, quando escolhemos obedecer a Deus, quando enchemos o nosso coração de fé, crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Por isso, essa parábola fala muito a respeito de oração, de perseverança e da atitude de um amigo com o seu amigo. É bem verdade, Deus, ele é muito mais do que nosso amigo. Ele é Senhor, ele é Criador, ele é todo-poderoso. E nós, diante de Deus, precisamos nos prostrar diante da sua santidade. Mas, ao mesmo tempo que Deus é santo, que Deus habita num alto e sublime trono, nós temos, por meio de Jesus, acesso a Ele. E sem perder a reverência, sem perder o senso de autoridade e poder que há em Deus, eu e você podemos nos achegar a Deus, independente do horário, independente da necessidade e da circunstância. Aqui na parábola, por certo, aquele amigo que deu ao seu amigo tudo aquilo que ele necessitava, ele tirou da sua reserva, tirou dos seus filhos para dar a esse outro amigo. Da mesma forma, Deus tira dos seus tesouros, tira daquilo que é dele para nos dar. Deus é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, é um Deus cujos ouvidos estão atentos ao clamor da nossa oração. E ao ler tudo isso, eu entendo que Deus ele está disponível a uma oração de distância para nos atender. Mas eu aprendo também que eu preciso me tornar amigo de Deus. E como falamos agora, eu me torno amigo de Deus ao obedecer a sua palavra, ao conhecer e obedecer a sua palavra. E caminhando para o final dessa aula, eu quero refletir com você a respeito da perseverança. Porque o que chama a atenção aqui é a fala desse amigo que diz que vai atender a necessidade do seu amigo, não pela amizade, mas pela perseverança. Aqui eu aprendo que verdadeiramente eu e você precisamos ser perseverantes em oração, porque isso, sem dúvida alguma, vai gerar um elo de relacionamento entre nós e Deus. À medida que gastamos tempo com Deus, à medida que passamos tempo na presença de Deus, vamos nos tornando cada vez mais íntimos dele. Vamos nos tornando mais sensíveis para entender o que de fato é uma necessidade e o que é apenas um capricho do nosso coração. Vamos desenvolvendo uma sensibilidade para entender que, de fato, Deus ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir. E à medida que desenvolvemos, então, essa intimidade por meio da perseverança, vamos também nos tornando sensíveis para ouvir a resposta de Deus. Porque é bem verdade, Deus ele sempre responde às nossas orações, mas às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não, e às vezes a resposta é espere, aguarde. Agora, isso só será possível através da intimidade, através da sensibilidade dos nossos ouvidos espirituais. Por isso, essa parábola fala sobre oração, fala sobre perseverança e fala também sobre desenvolvermos uma intimidade com um Deus que é o nosso Deus, o nosso Pai, e que é galardoador de todos aqueles que batem na porta do céu. Eu quero concluir lendo aquilo que está escrito no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais
o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Interessante perceber que, embora o texto fale a respeito de um alimento físico, Jesus não oferece apenas alimento físico para o nosso corpo, mas ele oferece o seu próprio Espírito, que é quem nos alimenta espiritualmente. Mais do que pão, ele nos oferece o alimento para as nossas almas. Ele nos dá o penhor da nossa salvação. Por isso, mais do que buscar a Deus para pedir pão, peixe, ovo, ou seja, mais do que pedir recursos materiais, eu e você, através desse texto, somos encorajados a buscar a Deus em oração para pedir os recursos espirituais que existem nele. A partir dessa intimidade, a partir dessa amizade com Deus, eu e você somos encorajados a buscá-lo, não apenas mais num nível material, mas especialmente num nível espiritual. Que você seja encorajado a partir desse estudo a buscar a Deus de uma forma intensa, como um amigo de Deus, independente do horário, independente da ocasião. Deus nos encoraja a buscá-lo e a buscá-lo de todo o nosso coração. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber também as nossas atualizações. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula da Escola Bíblica Alameda.